Graça e paz, irmãos. Mais uma quarta-feira que infelizmente a gente está sem poder realizar o nosso culto na congregação, mas nem por isso a gente deixa de adorar a Deus. Nesse dia de quarta-feira a gente tem o nosso culto de oração e hoje eu vou estar falando exatamente sobre a oração. E para tanto eu quero que os irmãos acompanhem no livro de Neemias, o capítulo 6, somente o verso 9. E eu vou ler somente o finalzinho do versículo 9, que diz assim: Então pedi a Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias ele faz um pedido a Deus, nesse capítulo 6, porque ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém, e aqui no capítulo 6 o muro já tinha sido reconstruído, faltavam-se as portas, e Tobias, Sanbalate, Gesem estavam perturbando Neemias, inventando coisas a respeito de Neemias, falando e levantando falso testemunho a respeito dele. E aí ele busca a Deus e fala com Deus para que Deus fortalecesse as mãos dele, para que ele realizasse ou ele terminasse de realizar a tarefa que Deus o concedeu, a tarefa que Deus deu a ele para fazer. E nesse instante, Neemias ora. E muitas vezes eu e você passa por problemas, passa por dificuldades e se esquece. A gente muitas vezes reclama, a gente muitas vezes fala ou muitas vezes até reclama com o próprio Deus. E esquece de orar a Deus, esquece de falar com Ele para que Ele nos fortaleça nesse momento de dificuldade que a gente tem passado e que a gente tem vivido. Isso é um exemplo muito claro. Muitas vezes as dificuldades elas vêm e a gente mesmo é que aumenta essa dificuldade na vida da gente. A gente acha que não vai ser capaz, a gente acha que não vai dar conta de fazer as coisas que têm que ser feitas. E aí a dificuldade a gente faz com que ela se torne cada vez maior na nossa vida. Outras vezes as dificuldades são criadas por outras pessoas, como no texto aqui de Neemias. E a gente esquece de que somos filhos e servos de Deus, e a gente se esquece de falar com Deus, de entregar a Deus e de pedir a Deus que nos fortaleça. E a gente deve fazer isso o tempo inteiro. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz que em tudo sejam conhecidas diante de Deus, por orações e súplicas. E aí são todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos tenta colocar para baixo, tudo aquilo que nos tenta a fazer com que a gente deixe muitas vezes de se vir a Deus. A gente tem que se voltar para Deus o tempo inteiro. E a Bíblia ela traz tantos exemplos a respeito disso. A gente é que muitas vezes parece que lê e não entende, ou muitas vezes esquece do que a Bíblia traz e do que a Bíblia fala para a gente. Que em momentos de dificuldade, e eu vou dar alguns exemplos, que em momentos de dificuldade, de extrema dificuldade na vida dessas pessoas, eles se voltaram para Deus e tiveram a resposta. A primeira delas é Ana. Está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Ana queria engravidar e ela estava agoniada, ela estava triste, ela estava, cheia de problemas. E ela vai ao templo e ela fala com Deus. E ela se volta para Deus. O outro exemplo é o próprio Josué. Josué, no capítulo 10 do seu livro, ele está passando por extrema dificuldade. Mas ele se volta para Deus, ele fala com Deus a respeito das dificuldades que ele tem sofrido. Outro exemplo é Davi. E um grande exemplo é o Salmo 3. O Salmo de Davi, um dos salmos que Davi escreveu é o Salmo 3, e ele fala de maneira bem clara. Ele se volta para Deus, ele clama a Deus no Salmo 3. Outro exemplo é o rei Ezequias, em 2 Reis capítulo 19. Ezequias ele recebe uma sentença e ele vai para o seu quarto e ele deita, ele ora e ele fala com Deus. Ele não pragueja, ele não fala mal, ele não levanta a sua voz, simplesmente ele ora. E é isso que a gente precisa aprender a fazer, e é isso que a gente precisa fazer de maneira constante em nossa vida. O mesmo Paulo escreve e diz aos Tessalonicenses, diz assim: orai sem cessar. E a gente está passando por um momento muito difícil, muito complicado nas nossas vidas.
E eu não vou entrar mais em detalhe a respeito disso, mas é preciso que nesse momento a gente leia a palavra de Deus, a gente medite na palavra de Deus e a gente ore a Deus. Porque muitas vezes a gente diz que não tem tempo no corre-corre da vida. E agora a maioria está dentro de casa, está sem nada, entre aspas, para fazer e tem tempo suficiente para falar com Deus. Então a gente precisa dedicar esse tempo que a gente está tendo agora para falar com Deus, para se dirigir a Deus, apresentando a Deus as nossas dificuldades. Não que a nossa oração vai resolver tudo, as coisas vão ser assim resolvidas como num passe de mágica. Não, não é isso. As coisas vão ser resolvidas no tempo e segundo a vontade de Deus. Mas a gente vai estar cumprindo aquilo que Ele disse para a gente. Ou que a palavra dele disse para a gente. Como eu já citei, o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Isso está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Em Filipenses ele diz que a gente deve apresentar a Deus. A gente precisa apresentar aquilo que nos aflige ao nosso Deus. Porque é Ele que vai guiar, porque é Ele que vai trazer a solução para os nossos problemas. Não sou eu, nem é você. E nem a oração que a gente faz. Mas a oração, quando a gente faz, quando a gente ora, a gente está ficando mais próximo de Deus. E a gente está mais apto a ouvir a voz de Deus nesses momentos de oração, de intercessão a Ele, de conversa com Deus. A gente precisa, meus irmãos, sim, aprender a orar. A gente precisa sim aprender a dedicar mais tempo da nossa vida à oração, a falar com Deus. E a esperar que no tempo dele, ele vai sim resolver. O Salmo de Davi, que eu falei, é o Salmo 3. O Salmo 3, se eu não estou enganado, no versículo 5. Salmo 3, versículo 5. Não, estou errado. Está aqui. Não, não é esse. É outro versículo que eu estava procurando. Mas ele diz: levanto a minha voz. Salmo 5, verso 3. Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz. De manhã te apresenta a minha oração e fico aguardando. É isso que eu e você precisa aprender a fazer. Apresentar a Deus a nossa oração, apresentar a Deus aquilo, tudo que tem nos afligido e aguardar. Porque quando eu e você aguardar, Deus vai sim entrar com a providência. Deus vai sim dar uma solução. Assim como ele deu solução para o caso de Neemias, assim como ele deu solução para Ana, assim como ele deu solução para Josué, assim como ele trouxe solução para Davi, assim como ele trouxe solução para o rei Ezequias. Ele vai trazer sim a solução para mim e para você. Oremos, meus irmãos. Oremos sem cessar ao nosso Deus, porque quando a gente ora, Deus ouve e age. Que Deus, pois, continue nos abençoando.